sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais uma celebração do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro, que a gente transmite pelo Facebook e pelo YouTube da Igreja Presbiteriana Unida do Parque Acari. Esse culto fica gravado também e pode ser acessado depois no site da Igreja Presbiteriana Unida, ipu.org.br. Hoje é dia 18 de outubro, 29º domingo do Tempo Comum, e decidimos fazer um culto hoje basicamente dirigido pela juventude. O pregador vai ser o jovem Hugo França, que é secretário do nosso presbitério, mas ainda é um jovem, e as músicas vão ser cantadas principalmente por 4 casais de jovens do nosso presbitério, né? O Arley e Priscila, Rômulo e Miriam, Valesca, Juninho, e Bruno e Valéria, cada um de uma igreja. Vamos ter também alguns músicos de convidados, que a gente chama, né? Que já participaram várias vezes com a gente, como o Projeto Sola, o pessoal da Igreja Presbiteriana de Alphaville, o Vocal Livre da Igreja Adventista, Davi Scooby com o seu grupo. Enfim, hoje a gente não vai ter coral, não vai ter hino do inário, porque a gente vai fazer uma celebração mais voltada para a juventude. Vamos então preparar o nosso coração e desde o prelúdio que vai ser cantado logo em seguida até a bênção final com o pessoal do Projeto Sola, a gente vai estar sendo dirigido pelo Espírito Santo e organizado pela nossa juventude. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos louvar, vamos abrir o nosso coração e estar com alegria na presença de Deus. Seja bem-vindo. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus.
algum Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber a água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Não se acredita, não se duvida, não se acredita. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Agora eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer a leitura de 1 João 1, os versículos de 1 a 3 e o versículo 14. Os versículos de 1 a 3 dizem assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O 14 diz: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Agora, o Pedro Scooby vai cantar duas músicas que foram inspiradas nessas passagens. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo,
Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte pra novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte pra novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz, e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte pra novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Boa noite, amados irmãos. Faremos agora a leitura proposta para o momento de confissão de pecados, que se encontra na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados, que confessemos os nossos pecados todos os dias, pois nosso Deus é misericordioso e justo e sempre nos perdoará. Neste momento, entoaremos o louvor ao orarmos, Senhor. Que nesse momento estejamos com os nossos corações abertos e confessemos os nossos pecados ao nosso Senhor. Para o
Deus eterno, Pai, muito obrigado, Senhor, pela dádiva que está na sua presença, Pai. Neste momento, viemos aos teus pés, Senhor, confessar os nossos pecados, Pai. Sabemos que erramos, que somos falhos e viemos pedir perdão, Senhor, por todos os erros que cometemos, falhas cometidas, Pai. Sabemos que o Senhor é misericordioso e justo, Pai, nos perdoará mais uma vez pelos nossos pecados cometidos. Pedimos, Senhor, que esteja conosco, nos ajudando dia após dia, Pai, a nos tornarmos pessoas melhores e mais parecidas contigo. Esse é o nosso desejo nesta noite, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Deus não é um homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Portanto, se ele prometeu que se nós confessássemos os nossos pecados, ele seria fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, nós somos perdoados em nome de Jesus. Demos graças ao Senhor e louvemos ao seu nome. Agora que nós saímos do nosso momento de contrição e tivemos os nossos pecados perdoados, vamos começar o momento de adoração. O louvor hoje vai ser dirigido por 4 casais: Rômulo e Miriam, Warley e Priscila, Bruno e Valéria e Juninho e Valesca. Cantemos com toda a alegria do nosso coração. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, ele trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Ele me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou,
Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Deus sara, Deus sara esta
Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção e liberando o seu poder. Deus sara, Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da sua unção. clama ao Senhor. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Ele tem todo o poder. Ele pode sarar. E vai sarar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, depois do nosso momento de louvor, nós vamos entrar no momento da palavra. Hoje quem vai falar pra gente vai ser o Hugo de Jardim América. Oremos por ele. Senhor Deus, toca o coração do Hugo, para que tudo que ele fale aqui hoje seja o que o Senhor queira falar pra gente. Que a gente consiga ouvir a palavra e conseguir sair daqui transformado. Que após esse culto, a gente perceba coisas que a gente fazia errado e não mudava. Senhor, usa a palavra do Hugo para transformar todos que estão ouvindo, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Olá, irmãos, amigos do PCRJ, a todos que nos acompanham pelo YouTube, né, que é as pessoas que estão acompanhando nosso culto online. Meu nome é Hugo, é um privilégio para mim, uma alegria vir aqui hoje como mensageiro e também como um representante da juventude da nossa igreja. É ciente dessa responsabilidade que eu venho trazer essa mensagem hoje. Bom, hoje eu estou separando esse espaço para falar sobre perdão. Normalmente, sempre quando eu sou convidado para trazer mensagens, eu sempre tenho uma preocupação de trazer temas contemporâneos e temas que, de certa forma, possam trazer um pouco do que é a realidade, né, da nossa juventude e trazer isso um pouco para o ambiente da nossa igreja, né? E aí, pensando um pouco durante a semana, cheguei à conclusão que não existe nada mais contemporâneo, não existe nada mais moderno do que falar sobre perdão. Num contexto em que a gente, de uma sociedade extremamente polarizada, em que as pessoas tendem a viver em ambientes cada vez mais individualizados, né? Eu acho que a gente está perdendo cada vez mais a resiliência, né, e a paciência nos nossos relacionamentos. Então, eu vou colocar aqui como texto base o livro de Lucas, capítulo 17. Eu estou aqui com o texto aberto, uma versão bem atualizada, mas com o objetivo de trazer clareza realmente para a mensagem. Então, eu vou ler o texto a partir do versículo 3 até o versículo 6, tá? Então, o texto do Evangelho começa da seguinte forma: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Versículo 4. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe.
E aí os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé, Senhor. E aí Jesus respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, né, arranque-se e plante-se no mar, e elas lhe obedecerá. Então eu paro por aqui, e essa é a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que utilizaremos para a nossa reflexão de hoje. E aí, falando sobre esse primeiro versículo, eu acho que Jesus começa de uma maneira extremamente brilhante, porque ele fala: tomem cuidado. E aí é a primeira mensagem que eu queria trazer para essa reflexão, né? Jesus traz aí à tona a importância da gente ter cautela com o tratamento ao próximo, cautela com as nossas relações humanas, né? Será que a gente tem tido cuidado nas nossas relações? Será que a gente tem se preocupado com os nossos tratamentos, né? Com as nossas relações? Logo assim que eu li esse texto, me trouxe a lembrança os mandamentos. E aí, Jesus, daqueles 10 mandamentos lá que Moisés trazia no Velho Testamento, ele resume em um deles a importância de você amar a si mesmo, né? E amar ao próximo, né? E então esse cuidado com o próximo, ele é fundamental, né? Eu acho que é a grande mensagem introdutória aqui dessa minha reflexão. Outra questão que me chamou muita atenção nesse versículo 3 é que ele diz o seguinte: se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Agora, eu queria trazer luz a esse versículo pelo seguinte: muitas das vezes as pessoas pecam contra nós e a gente não tem coragem de expor o que a gente está sentindo, né? Isso eu acho que é uma questão muito importante, porque eu acho que a gente cada vez mais a gente desaprende a falar o que a gente está sentindo. Como a gente tem ficado mais sem paciência com as pessoas, né? A gente tende a simplesmente aquele lance do pavio curto, né? Cara, você pecou contra mim, eu nem vou repreender, sabe? Não me importa mais, e você segue seu caminho e eu sigo o meu, tá? Então, eu queria destacar como o bullet 2 aqui. O primeiro eu falei sobre a cautela, né? Precisamos ter cautela com os nossos relacionamentos. Como precisamos falar do que sentimos, né? E isso o texto deixa bem claro. A gente precisa, se a pessoa de certa forma te atingiu, a gente precisa dar indicativo disso. A gente precisa falar dos nossos sentimentos, né? A gente não pode guardar isso só para nós. Bom, outra coisa que eu achei muito importante mencionar, e ainda falando sobre esse versículo 3, é que o perdão se refere à relação com o próximo, mas ele tem tudo a ver com você, né? Tem tudo a ver com o que você está sentindo. Até porque a dor, a amargura, ela te afeta. Ela não está afetando a outra pessoa. Então, o perdão tem tudo a ver com você, né? É sempre muito importante, antes da gente pensar no ato do perdão, né? De você levar o perdão para outra pessoa, você pacificar isso dentro de você. E acredito que a grande dificuldade é isso, porque o perdão falso, ele não tem validade, né? Ele não tem força, ele não tem validade, né, nas nossas relações. Então, é fundamental que a gente consiga trabalhar o perdão
o perdão dentro de nós. E aí eu queria também separar para uma outra reflexão, né? A gente está falando do perdão ao próximo, mas muitas das vezes a gente também não se perdoa de determinados erros, né? E que quando a gente está falando num processo de perdão, é muito importante também que a gente analise, né, o que a gente, como é que a gente está trabalhando, né, os nossos sentimentos de culpa dentro de nós. Eu me lembro muito de alguns casos aí, e são alguns, não é apenas um, né? Alguns casos dentro das nossas igrejas em que irmãos não tinham condição de tomar a Santa Ceia porque se sentiam culpados de coisas que fizeram no passado. E isso não conversa com o Evangelho, né? Porque a gente está falando de uma graça que liberta a gente, que nos perdoa apesar de tudo, né? A gente está falando de uma graça que constrange, né? Então isso não condiz. Então, quando a gente fala de perdão, a gente está falando de perdão da gente também, né? Da gente estar bem conosco mesmo. E aí eu volto de novo ao mandamento de Jesus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Você precisa se amar, você precisa estar bem com você para que você expanda essa mensagem, tá? Então esse é o segundo ponto, da necessidade da gente trabalhar o perdão em todos os aspectos dentro de nós. Terceiro ponto que eu queria trazer nessa mensagem é que o ato de perdoar é um milagre por si só. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, para a gente perdoar uma pessoa, a gente precisa abrir mão de muitas coisas dentro de nós, né? Às vezes é preciso abrir mão das nossas vaidades, até do que eu disse anteriormente, é preciso abrir mão da nossa amargura, né? E o que me chama muita atenção também nessa discussão, porque muitas das vezes, né, e até fazendo menção aos versículos, né, porque os apóstolos, logo depois, eles falam assim, poxa, Senhor, aumenta a nossa fé, né? E aí, muitas das vezes a gente fica preocupado, né, a gente tem uma noção de fé como algo muito milagroso, como algo muito distante de nós, né? Como algo sobrenatural, o que também pode ser, né? Eu acho que nosso Deus pode fazer maravilhas da forma como ele bem entender, né? Mas o fato aqui é que eu acho que o principal milagre está na nossa frente, que é o perdão, é você abrir mão de tudo. Tem um versículo que fala, cara, seu irmão pedir para você caminhar tantos quilômetros, você caminha tantos quilômetros junto com ele, né? Se ele bater numa face, você vira a face. Esse é o grande milagre. O perdão ele é capaz de operar maravilhas, e você só consegue operar essa maravilha se você realmente tem uma fé muito genuína, né? Se você consegue se esvaziar do teu eu, do teu ego, né? Para você efetivamente conseguir operar esse milagre, né? E aí, para fechar essa minha mensagem muito curta, mas acredito que seja uma mensagem que tem uma relevância muito importante para o momento que a gente está vivendo, é que o perdão ele nos chama para a ação e para o agora. Por quê, né? Não adianta a gente falar dessa maravilha, da gente ler esse texto, se emocionar, da gente colocar isso no WhatsApp, enfim, da gente levar isso para o mundo afora, mas se a gente realmente não está colocando isso em prática. O perdão, ele efetivamente, eu acho que ele é uma grande evidência do teu exercício da fé. A gente fala de justiça social, né? A gente fala de vários outros âmbitos, braços, né? Da obra de Deus aqui na Terra.
E certamente o perdão é um braço extremamente importante. Então, eu queria encerrar essa minha breve reflexão te convidando essa noite, e aí sendo bem objetivo, sendo bem prático mesmo, te convidando a refletir se você, dentro do teu círculo de relacionamentos, né, você tem alguma pessoa que você abriu mão da amizade, ou que você, por acaso, ainda está em confrontamento, ou que você, de certa forma, você não suporta. E aí, o que Jesus traz de mensagem para você hoje? Você agora provavelmente deve estar se perguntando, mas Hugo, tudo bem, essa pessoa está me fazendo de bobo, está me fazendo de otário, e aí, qual é o limite para o perdão? Não há limite para o perdão. Eu acho que essa é a grande mensagem final aqui para essa minha reflexão. O limite para o perdão é infinito. É infinito. Se você perdoar essa pessoa e essa pessoa voltar a pecar contra você, é preciso que você se reinvente e perdoe essa pessoa novamente. O Evangelho, ele traz essa grande revolução, e por isso que eu disse lá no início que o perdão ele tem tudo a ver com o momento que a gente vive quanto sociedade, tem tudo a ver com a modernidade, porque cada vez mais a gente está com um pavio mais curto, né? Então é preciso a gente caminhar com o nosso irmão a qualquer custo, independente de qualquer coisa. E isso é um desafio que realmente não é fácil. Não é fácil, mas eu te convido hoje e eu te desafio a essa reflexão. Então, se você tem uma tia, ou se você tem sei lá, um amigo, enfim, seja lá o que for, né? Se você tem alguma pessoa que você hoje tem uma relação em que está sobre um fio, dê esse primeiro passo de fé, de perdoar essa pessoa. Mas primeiro trabalhe isso dentro de você. Tá? Então esse é um convite genuíno para a gente refletir, e que a princípio tende a ser simples, mas há uma complexidade muito grande por trás de tudo aqui que eu falei. Espero de verdade que isso possa ter frutos aí no nosso meio, na nossa sociedade, porque não tem nada mais revolucionário do que o amor do nosso Deus, que gera esse perdão. E aí, só um ponto que eu já ia até esquecendo, e aqui como não tem take, não dá para cortar, e aí eu vou encerrar com isso, gente. Um ponto importante por que a gente perdoa, né? A gente não perdoa porque a gente está buscando a salvação. Não é muito bem esse raciocínio que eu também queria. Não é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, tá? Porque a gente perdoa porque Deus nos perdoou primeiro, né? Essa graça divina, ela nos constrange, e ela nos constrange de tal forma que ela nos leva a essa ação, tá? Então era esse ponto que eu já ia esquecendo de mencionar, vi aqui na minha colinha e achei importante destacar isso, tá? Essa graça que precisa, e ela já está dentro da gente, né? Então acho que o que a gente precisa fazer é deixar que ela mova, né? E que isso possa gerar fruto no nosso meio, tá? Que Deus abençoe a todos e que todos fiquem bem. Espero que todos estejam bem durante esse período aí. Um grande abraço. Passa a palavra. Obrigado, Hugo. Quando a gente escuta uma mensagem assim sobre o perdão, erradamente, às vezes a gente pensa, poxa, essa palavra foi bom para fulano, foi bom para cicrano.
quando na verdade, quando a gente escuta a palavra de Deus como algo que o Hugo trouxe para a gente tem que entender sempre que a palavra é para nós. A mudança tem que começar em nós. Por isso a gente vai ouvir o pessoal do Vocalibre cantando essa canção. Tem que começar em você mesmo. Amém? Preste atenção na letra dessa música. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim.
você souber. Essa música, ela fala de esperança, e nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, precisamos mais do que nunca de esperança. E esperança é essa que nós só encontramos em Deus. Canta conosco. A esperança Para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Meus irmãos, vamos ter agora um momento de intercessão. A gente, infelizmente, tem sabido de várias pessoas que foram contaminadas pela Covid, mas temos também muitas outras pessoas fazendo tratamento por outras enfermidades. É um tempo difícil, a gente precisa estar se sustentando em oração. Queremos orar também especialmente pela família da nossa irmã Socorro e Karina, lá da igreja de Parque Cari, porque o avô da Karina, né, o pai da Socorro, faleceu essa semana lá no Nordeste, na Paraíba, onde ele mora. A gente vai orar para que o Espírito Santo console essa família. Além disso, a gente segue orando pelas lideranças dos presbitérios, pela liderança da IPU e, nesse período especificamente, oramos pelas eleições que vão acontecer em todo o país. Vamos orar, baixamos as nossas cabeças e oremos ao nosso Deus. Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos a vida de todas essas pessoas que estão sendo listadas aí, que estão sendo apresentadas, que estão chegando até nós. Nós não sabemos exatamente qual é o problema que cada uma delas enfrenta, mas sabemos que Tu, como médico de médicos, Senhor, o médico, o Senhor de tudo, pode atuar na vida dessas pessoas de forma milagrosa ou mesmo através de quem está tratando cada uma delas. Que o Espírito Santo esteja diminuindo a dor dessas pessoas e que em breve elas possam estar pedindo para nós agradecermos porque as nossas orações foram atendidas. Abençoa, Senhor, consola, conforta, a Socorro, a Karina, seus familiares nesse momento de dor, de perda. E, Senhor, continua guiando o Teu povo para que ele seja sal e luz nesse momento difícil que vive o nosso país. Abençoa, Senhor, protege as pessoas que estão sofrendo com aqueles incêndios no centro do país, na Amazônia, e que esse problema possa ser em breve superado pela Tua misericórdia, pela Tua ação, pela chuva, por alguma forma, para que esse mal seja extinto no nosso meio. Ouve, Senhor, a nossa oração, abençoa os nossos líderes. Nós pedimos em nome de Jesus, Senhor e Salvador de todos nós. Amém.
esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Antes da gente receber a bênção e terminar o nosso culto, nós vamos cantar o hino Castelo Forte, numa versão um pouquinho diferente. Esse hino foi composto por Lutero, há mais de 500 anos. Em outubro, nós comemoramos o mês da Reforma. Então, cantemos do fundo do nosso coração e com toda alegria. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor.
paz não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. A Bíblia nos apresenta Deus como um Deus providente. Isto significa que Deus preside sobre toda a criação, Deus preside sobre as nações e indivíduos, Deus preside sobre as nossas vidas. Esta pandemia que tem trazido aflição e preocupação, ela teve uma hora para começar e certamente tem uma hora para terminar. Deus está supervisionando todas as coisas e o seu controle absoluto e soberano é sobre tudo e sobre todos. Aquietemos o nosso coração e nos submetamos à soberania do nosso Deus. Ele é sábio, perfeito e está dirigindo o rumo de toda a história. Eu deixo com vocês, primeiramente, uma bênção antiga. Ela diz: que o caminho seja brando a teus pés, o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre tua face, as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja, que Deus te guarde na palma de sua mão. Que as gotas de chuva molhem suavemente o seu rosto, que o vento suave refresque seu espírito, que o sol ilumine seu coração, que as tarefas do dia não sejam peso nos seus ombros e que Deus envolva você no seu manto santo.
Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce presença do Espírito Santo e o amor do nosso Pai Celestial seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus vos abençoe, rica e abundantemente. E com essa bela bênção cantada pelos irmãos luteranos, a gente termina a celebração dessa noite. Como sempre, a gente dá alguns avisos, né? A tesoureira Patrícia da Maternal informa que a Maternal arrecadou nesse bimestre R$ 845 que estão sendo repassados lá para o ímpar. A presbítera Neiva, que é a presidente, lembra que daqui para o final do ano, o próximo esforço é para comprar o presente para as crianças de Natal. Em vez de a gente dar, como faz todo ano, presente para os aniversariantes, o ímpar mudou por causa da pandemia e o Presbitério Cidade do Rio de Janeiro, junto com as outras maternais, vai dar presente de Natal. Vai ser um kit com diversas coisas que vão estar dentro de uma caixa e me parece que nós vamos ter que doar presente para 15 crianças. Se você tiver desejo de contribuir, você pode procurar a mantenedora da sua igreja ou a tesoureira Patrícia, a presbítera Neiva, presidente, e envie a sua oferta para a Maternal, que a Maternal vai arrecadar esse dinheiro e comprar os presentes daqui até o final do ano. Queria dar uma boa notícia, vocês vão ser os primeiros a saber de forma oficial. A gente, junto com a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, renovou a nossa parceria com a Igreja de Portugal. A reverenda Cassilene vai passar mais 3 anos lá, sendo apoiada e sustentada pela Igreja dos Estados Unidos e pela Igreja do Brasil. Vamos orar pelo ministério que ela já está fazendo lá há 4 anos e agora Deus abriu a porta para ela permanecer mais 3. Queria fazer um comunicado, o Conselho Coordenador da IPU aprovou um pronunciamento, o 15º pronunciamento desde que a gente começou a se pronunciar há uns 7, 8 anos atrás. E o tema desse pronunciamento é a questão do meio ambiente, das queimadas na Amazônia, no Pantanal. É um texto um pouco longo, por isso eu não vou ler aqui, mas eu convido vocês a acessarem o www.ipu.org, que é o site da nossa denominação,
e você clica lá em pronunciamento, se encontra o pronunciamento número 15, que fala sobre a nossa percepção da situação do meio ambiente, que está sofrendo tanto nesse período tão difícil de seca no nosso país. Queremos também lembrar que as eleições estão chegando, nós temos algumas pessoas próximas a nós que são candidatas, né? A filha da presbítera Neide é candidata a vereadora em Rio das Ostras, né? Ou Cabo Frio, acho que é Cabo Frio. A filha do reverendo Valim é candidata a vereadora aqui no Rio. O filho do reverendo Josué Aranha, presbítero Cláudio Aranha, também é candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro. E a gente gostaria de estar sustentando esses irmãos e irmãs com as nossas orações. Então nós vamos estar orando por eles, né, pelo ministério que eles estão se propondo a desenvolver, mas também pelas orações de todos os vereadores, de prefeitos no Brasil, porque a gente sabe da importância de que homens e mulheres realmente vocacionados para essa função sejam eleitos agora nas próximas eleições no final de mês. Então vamos lembrar sempre de estar orando pelos temas comuns, pela liderança do presbitério, da Igreja Nacional, mas também pela liderança do nosso país, dos nossos estados e principalmente nessa eleição das prefeituras e das câmaras de vereadores. Amém? Vamos terminar o nosso culto trazendo de volta uma bênção antiga com o pessoal do Projeto Sola. A gente já passou ela uma vez, já faz alguns meses, talvez alguém não lembre, então a gente vai terminar nesse clima fraterno e alegre, pedindo que a bênção de Deus esteja sobre todos nós, que ela seja sobre você. E já que o culto de hoje foi muito voltado para os jovens, semana que vem a gente vai fazer um culto mais tradicional, com mais hinos do inário, com coral, e a gente vai ver que a gente pode louvar e expressar a nossa gratidão a Deus de diversas formas. Amém? Deus te abençoe, até domingo que vem. Muito obrigado por assistir a nossa celebração e, se possível, divulgue para o pessoal que não assistiu hoje poder assistir nos lugares onde ela fica gravada. YouTube, Facebook e site da igreja. Amém? Deus te abençoe. Se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, já que o coração e a vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus